Bom dia, bom dia. A nossa devocional de hoje está baseada no texto de Mateus 10:2, que diz o seguinte: E esses são os nomes dos 12 apóstolos. O primeiro deles, Simão, chamado Cefas, e André, seu irmão. E o título da devocional de hoje é Ficando em Segundo Plano. Vai falar sobre André. Nesta devocional, o Dr. MacArthur diz o seguinte: André é uma das imagens de todos os crentes que humildemente ministram nos bastidores. Crescer à sombra de um irmão impetuoso e sincero como Pedro seria um desafio para qualquer um. Mesmo no registro bíblico, André é conhecido como o irmão de Simão Pedro. Quando André conheceu Jesus, sua primeira atitude foi levar Pedro a Cristo. E ele fez isso consciente de que, uma vez que Pedro se tornasse um discípulo, ele provavelmente dirigiria o grupo. André era um homem verdadeiramente humilde, que estava mais preocupado em levar pessoas a Cristo do que entrar em uma disputa pelo comando do grupo. A fé e o altruísmo de André os levaram a aproveitar todas as oportunidades para levar, para conduzir outros a Cristo. Ele sabia que a missão principal do Senhor era as ovelhas perdidas da casa de Israel, conforme diz Mateus 10:6. No entanto, ele não perdeu a oportunidade de levar gentios e judeus a Cristo. Em João 10, 20 a 22, nós vemos ele levando os gentios. Ele viu Jesus transformar água em vinho nas bodas de Caná da Galileia, conforme registra João capítulo 2, e sabia que Jesus poderia fazer muito com pouco. Isso deve ter estado presente na sua mente quando ele trouxe aquele menino com 5 pães e 2 peixes a Jesus. E ele estava certo. Ele estava convicto de que seria um milagre alimentar uma multidão com tão pouco. Mas nisso Jesus era especialista. Nós vemos essa multiplicação de pães em João 6, de 8 a 9. A tradição nos diz que levar as pessoas a Cristo foi o seu objetivo, o objetivo de André até a sua morte. A história nos conta que André pregou em uma província na qual a esposa do governador ouviu o evangelho e foi salva. O marido exigiu que a esposa rejeitasse a Cristo imediatamente, mas ela se recusou e, com raiva, o governador crucificou André em uma cruz em forma de X. E ali ele ficou pendurado por 2 dias antes de morrer. E mesmo assim, a sua coragem não falhou. Ele pregou o evangelho da cruz. Ele pregou o evangelho enquanto estava ali naquela cruz. Até mesmo na morte, André tentou levar outras pessoas a Cristo. André simboliza todos os cristãos humildes e fiéis e corajosos que trabalham nos bastidores. Essas pessoas, elas são a espinha dorsal de todo o ministério e aqueles em quem todo líder, aqueles que todo líder depende deles. Você pode nunca ser um líder de destaque. Talvez isso aconteça com você. Talvez você nunca chegue a ser um líder de destaque como Pedro. Mas você certamente pode ser um servo fiel e corajoso como André.
Uma sugestão para a oração é a seguinte: agradeça ao Senhor por todos os humildes e fiéis servos que estão na sua igreja, na sua comunidade. Peça a Deus que dê a você maior oportunidade e coragem para servi-lo da maneira mais eficaz possível. Que Deus abençoe você, Deus fique com você e receba aqui um forte abraço do pastor Zarias e fique em paz.